Salve, salve rapaziada, como é que tamo? Meu nome é Digo Black e este é o canal Espalhável. Muito feliz em estar aqui, que é a frase da Adri que fala, né? Mas eu tô muito feliz em aparecer mais uma vez aqui pra apresentar mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar as 6 construções antigas sem explicação, tá ligado? Então, já sabe, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber nossas notificações e sempre ficar por dentro dos vídeos que saem aqui no Espalhável. Então, vem comigo aqui conhecer as 6 construções inexplicáveis do mundo, tá ligado? Aqui na sexta posição, a gente colocou Petra. Petra a gente já falou aqui dos 7 maravilhas do mundo moderno, né? Se você quiser dar uma olhada lá no vídeo também, tá muito legal sobre as 7 maravilhas do mundo moderno. E pra quem não conhece Petra, né? Petra fica na Jordânia e ela é o berço do povo Nebateu. Ela foi fundada em 312 a.C. e se transformou em um eixo ali muito importante nas rotas comerciais. Isso porque ela ligava ali a China e a Índia, a Grécia, a Roma, a Síria e ao Egito. O povo Nebateu trabalhou ali na cidade em uma mistura de arquitetura greco-romana e oriental. O local ali tem vários túmulos, tumbas, ruas colunadas, portões arcados, obeliscos e altares, sendo que a maior estrutura ali de Petra é o monastério de Ad-Der. O lugar, como vocês podem ver, tem um visual tão incrível, mas tão incrível, que já foi palco e cenário para vários filmes. Inclusive, um deles é o Indiana Jones, A Última Cruzada, onde o Indiana Jones ali, eles vão até Petra, entram lá dentro, mas o interior ali que é mostrado no filme, ele foi gravado em estúdio, então ali não é real o interior que passa no filme. E também serviu de cenário pro filme Transformers 2. Não sei se tu já viu, Holt, já viu? Muito bom esse filme. É, então, eles passam também lá por Petra, lá, eles conseguem entrar lá, porque tem, eu acho que uns robôs lá dentro de Petra, né? Inclusive, Petra é um misterioso, por causa que ninguém sabe o que tem lá dentro. E isso, inclusive, é um dos maiores mistérios da humanidade, né? Porque a galera sabe que tem a cidade ali por baixo da terra e tudo mais, mas não tem como escavar, tá ligado? Porque não sabe realmente onde fica tudo. Então é algo bem misterioso, quase explicável, né? Porque tem uma história ali envolto, mas até hoje não se sabe, né? Que nem eu disse, 85% de Petra, né? Então fica aí a dúvida. Aqui na nossa quinta posição, a gente vai colocar os túneis da Idade da Pedra, tá ligado? Essa história é muito louca, galera. Por quê? Porque esses túneis, descobertos por arqueólogos, eles se estendem por toda a Europa, da Escócia até a Turquia. Caramba. Tá ligado? Ah, mas Digo Black, a Escócia não fica lá pela água, por tudo mais, a Inglaterra, tudo mais. Sim, galera, mas mesmo assim, os túneis atravessam toda a Europa, mano. Olha que doideira. Eles têm poucos centímetros, né, de espessura para as pessoas passarem. Então eram passagens muito estreitas. E isso gera muita especulação, tá ligado? Porque não se sabe ao certo por que foram construídas, tá ligado? E esses arqueólogos datam a construção desses túneis há mais de 12 mil anos atrás. E, inclusive, isso é motivo de explicação, porque não se sabe ao certo o porquê que eles foram construídos. Porque, como eu falei, como eles são estreitos e não tem muita passagem, as colunas são grossas, no caso, entendeu? E eles são feitos em zigue-zague, porque as pessoas que construíram esses túneis sabiam e tinham que ter a certeza que eles aguentariam uma grande massa, né, uma grande estrutura acima deles, né, porque eles são muito fundos, né. Com isso, alguns especialistas criaram, tipo, 2 linhas, né, de pesquisas para saber por que esses túneis foram criados. Uma linha diz que foi uma forma de proteger ali o homem, né, contra predadores, doenças e até do mundo exterior. E outra linha de pesquisa defende que eles eram usados como estradas e rodovias como hoje em dia, tá ligado? E como caso de muitas tribos, né, tinham muitos rivais, eles caminhavam por debaixo da terra sem os rivais saber que eles estavam atravessando regiões, tá ligado? Isso deve ser muito engenhoso, mano. Sim. As entradas e saídas sempre eram perto de colônias ou de comunidades. Inclusive, as entradas e saídas sempre eram perto de fazendas, igrejas, cemitérios ou até mesmo no meio da floresta. E isso ainda é um motivo de especulação, né? Porque eles deduziram essas 2 linhas de pesquisa que eu falei, mas não se sabe ao certo pra que foram feitos. E, inclusive, esses túneis não são exclusivos da Europa, tá ligado? Por causa que existem várias culturas que falam sobre túneis que até podem levar ao submundo. Então, mano, essas histórias de túneis é um negócio bem louco, né? Na nossa quarta posição, a gente colocou Stonehenge. Este monumento, ele é da época do bronze. Stonehenge está localizado ali em Salisbury Plain, no sul da Inglaterra, onde fica ali aproximadamente 150 quilômetros da cidade de Londres, né, que é a capital da Inglaterra. Ele então é composto de pedras verticais, que mede ali 5 metros, eu vi alguns sites também que mede um pouco mais, ali chega a ser 6 ou 7 metros, e pesando algumas toneladas, onde sites variam de 20 toneladas a 50 toneladas. Então, tipo, mano, é uma discrepância aí, uma diferença muito grande, né, porque tudo bem que são enormes rochas, né? Mas os caras também não vão tirar de lá pra poder pesar as rochas, né?
Todas elas então são postas em um círculo, né? E algumas delas ainda têm algumas pedras na horizontal em cima, também formando um círculo. A construção ali de Stonehenge é datada de 3.000 a 2.000 anos antes de Cristo, e ela é dividida em 3 períodos, sendo que o seu primeiro período ali de construção seria uma estrutura de madeira. Olha só como é que começou na madeira. A segunda parte ali já foi construída com pedras azuis da região do país de Gales, então já deram ali uma rebalanceada ali no monumento, então devia ter ficado muito bonito, com umas pedras azul. E a terceira fase constituiria a forma que hoje é vista, né? E então, como a gente pode ver aí nas fotos, tá ligado? É difícil afirmar com exatidão qual o propósito que foi construído, né, Stonehenge, porque hoje em dia a gente só vê, parece, ruínas. A suposição ali mais aceita pelos historiadores é que Stonehenge servia como um calendário solar, demonstrando assim que os homens ali do período neolítico possuíam um grande conhecimento astronômico. E também existe algumas evidências dizendo que Stonehenge serviu como cemitério, por causa que foram achadas algumas covas ali pelos seus arredores. Apesar ainda, né, de os historiadores ainda estarem pesquisando, mas pouco se debater sobre a construção ali de Stonehenge, acredita-se que ela levou 1000 anos para ser construída, então não foi fácil. Mas mesmo assim, ainda há outros sítios arqueológicos parecidos com Stonehenge. Se você quiser uma parte 2 de construções inexplicáveis, comenta aí. Aqui na nossa terceira posição, a gente colocou as estátuas Moai da Ilha de Páscoa, que fica lá no Chile. Os Moai, para quem não conhece, ou também chamados como cabeça da Ilha de Páscoa, são estátuas gigantescas que estão espalhadas por toda a Ilha de Páscoa. Essas estátuas foram construídas ali entre 1250 e 1500, né, pelo povo Rapa Nui, e elas foram fabricadas ali próximas ao vulcão Rano Haraku. Inclusive, essas estátuas, a altura delas varia um pouco, né, sendo de 4 metros a 21 metros, e podem pesar de 1 a 27 toneladas. Uma coisa que meio que chama a atenção é que não tem muitas árvores. Tu já viu isso? Já notou isso? Que não tem muitas árvores ali na Ilha de Páscoa? Por que não tem? Por causa que os polinésios fizeram o quê? Eles cortaram as árvores para usar de rolo, sabe? Para poder transportar as estátuas do vulcão até os lugares aonde elas estão até hoje. Algumas estátuas, né, foram colocadas em cima de plataformas chamadas Arrus. Algumas delas são a Arru Tongariki, seria a maior plataforma de moais da ilha. A outra é a Raul Nau, outra plataforma bem conservada, com traços faciais bem marcados, que está atrás da praia Anaquena. E a última plataforma é a Arru Akivi, plataforma de 7 moais, os únicos que estão mirando para o horizonte. A Ilha de Páscoa, ela é considerada o local habitado mais isolado do mundo. E segundo alguns sites, né, a ilha ali tem a sua extensão territorial de 163,6 km². E ela fica localizada ali a sudoeste do Oceano Pacífico e a 3.700 km a oeste do Chile. Então realmente ela fica muito longe do Chile, mas ela pertence ali aos chilenos, né? Então até hoje não se sabe, né, qual foi a função, né, que foi criada essas estátuas e nem como elas foram transportadas, né, por toda a ilha, né? Se deduziu lá pela retirada das madeiras e tudo mais, mas até um certo ponto que tinha madeira, né? Porque depois que acabou as árvores, como é que os caras devem ter transportado, ninguém sabe. Mas segundo teorias mais cabíveis, né, os moais teriam sido criados ali pelos Rapa Nui mesmo, em homenagem aos seus líderes mortos. Então seria uma homenagem às pessoas, aos entes queridos, né, do povo Rapa Nui. Isso explicaria então o porquê de todas as estátuas estarem voltadas para as comunidades, né, para o centro da ilha, né, e de costa para o mar. Porque no caso, isso significaria o quê? Que os líderes ainda estariam olhando e cuidando das tribos, tá ligado? Que da hora, né? Eu achei bem da hora, né? Por causa que, tipo assim, os caras não sabem o porquê, mas tem um significado pelo menos bom, né? Na segunda posição, a gente colocou as linhas de Nazca. As linhas de Nazca são um conjunto de geoglifos antigos localizado no deserto de Nazca, no sul do Peru. Eles foram designados como um patrimônio mundial pela Unesco em 1994, onde o Alto Planalto árido se estende entre as cidades de Nazca e Palma, nos Pampas de Jumana, cerca de 400 quilômetros ao sul de Lima, capital do Peru. Então, galera, as linhas de Nazca formam centenas de desenhos, tá ligado? Inclusive linhas e formas geométricas. A área ali que abrange as linhas é de 500 km², onde a maioria das figuras ali tem mais de 200 metros. Estudiosos acreditam que as linhas foram criadas pela civilização local entre 400 e 650 anos antes de Cristo. As primeiras linhas ali, das linhas de Nazca, foram descobertas por Pedro Cieza de León em 1553, quando ele acidentalmente falou sobre umas trilhas, né, em um livro dele. Mas só em 1927, quando as pessoas começaram a viajar de avião, que as pessoas viram
surgiram as linhas de Nazca e assim estudiosos começaram a estudá-la. Então com isso, arqueólogos, etnólogos e antropólogos estudam a linha de Nazca para saber a sua real função e por que elas foram feitas. E aí que gera as teorias. Uma teoria, né, que surgiu foi que o povo de Nazca criou as linhas de Nazca para que os deuses pudessem ver eles. Então fosse uma forma de homenagem ou de dizer: oh, a gente tá aqui, olha pra mim, olha só o que eu fiz pra tu, fiz um pássaro gigante. Já o arqueólogo Johann Reinhard acredita que as linhas de Nazca eram usadas para rituais religiosos, que envolvia cultos ali com divindades relacionadas à disponibilidade de água e de fertilidade. Outras explicações possíveis também dizem que as linhas de Nazca podem ser um grande sistema de irrigação ou talvez até um grande calendário astronômico. Mas há também pessoas que acreditam que esses desenhos não sejam feitos por pessoas, não sejam feitos por humanos e sim por quem? Cavalo. Extraterrestres, é lógico, né? Mas nunca foi provado que tenha tal conexão com os nossos queridos amigos verdes, que a gente nem sabe se é verde, né? A gente fala que é verde. Eu acho que eles são iguais a nós, vivem igual a nós, comem igual a nós, anda como um cavalo, bate palma como... Na nossa primeira posição, qual construção antiga inexplicável tu acha que a gente colocou? Que, mano, eu acho que pra mim é a maior construção inexplicável mesmo, assim. Que os caras falam, foi aqueles... Não sei não. As pirâmides de Quéops, também conhecida como Grande Pirâmide de Gizé e simplesmente Grande Pirâmide, é a mais antiga e maior das 3 pirâmides na necrópole de Gizé. Ela também é a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda sobrevive em grande parte intacta. Acredita-se que a pirâmide tenha sido construída como um túmulo para a 4ª dinastia egípcia do rei Khufu, Quéops em grego. Ela demorou um período de 20 anos para ser construída, em torno do ano 2560 a.C. A Grande Pirâmide foi a mais alta estrutura feita pelo homem no mundo por mais de 3.800 anos. Originalmente, a Grande Pirâmide de Gizé era encoberta por um invólucro de pedras polidas, que formava uma superfície exterior lisa, na qual brilhava sob a luz do sol. Hoje em dia, o que vemos é a estrutura do núcleo da pirâmide. Algumas das pedras do revestimento que cobriam a estrutura ainda pode ser vista em torno da base. E como a gente já falou em alguns vídeos aqui do canal, onde tem a Pirâmide do Egito, ela foi construída com mais de 2.300.000 blocos de pedras retirados de pedreiras das proximidades. As maiores pedras de granizo da pirâmide se encontram dentro da câmara do rei, então elas pesam ali aproximadamente entre 25 e 80 toneladas, mano. Então imagina o tamanho dessas pedras, tá ligado? E elas foram transportadas lá de Assuã, que fica a 200 quilômetros de distância. Então imagina o quanto que eles não demoraram para transportar essas pedras, mano. E há 3 câmaras ali dentro da pirâmide de Quéops, onde uma delas, mais abaixo, foi escavada no leito rochoso sobre o qual a pirâmide foi construída, só que infelizmente não conseguiram concluir, né? Isso talvez porque Quéops morreu e eles só deixaram ali a construção da pirâmide. Então muito se discute, né? Surgem muitas teorias para saber como que foi construída as pirâmides do Egito, né? Porque também se discute como que os caras levaram, né? Que nem eu falei, que as pedras foram retiradas de pedreiras a 200 quilômetros longe. Mas então com descobertas modernas, né? Usando a tecnologia moderna aí para poder fazer uma varredura ali no local, historiadores deduzem, né? Que a pirâmide do Egito foi construída com dezenas de milhares de operários. Então eles eram distribuídos ali, cada um em suas funções, e assim construíram, né, as pirâmides do Egito. Inclusive até tem as teorias que os egípcios, né, ou talvez os trabalhadores que construíram as pirâmides do Egito seriam muito mais fortes do que os humanos, né, de hoje em dia, e também muito mais alto, né? Tu acredita nessa teoria, Raul? Ah, não. Não acredita? Tu acredita que foi humano mesmo que construiu? Não, ET. ET? Sim. Pra ti tudo é ET, né? Sim. Mano, mas também é um negócio muito incrível, tipo, o bagulho é muito alto, tá ligado? Ela é muito alta e, tipo, pra tipo, tu pensar que os humanos criaram aquilo lá, meu, realmente demoraram muito mais que 20 anos, né? E é muita fé no ser humano, né? É, muita fé no ser humano. Bem, esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado do jeito que eu abordei o vídeo aqui. Se vocês quiserem mais vídeos sobre construções, ou sobre monumentos, ou sobre qualquer outra coisa, dê ideia aí pra nós, que a gente vai selecionar os melhores assuntos pra gente poder mostrar aqui pra vocês no Espalhável. Então já sabe, né? Se inscreve pra gente conseguir bater 100 mil inscritos. Estamos quase 99 mil e alguns quebrados. Estamos quase, galerinha. Imagina esse presente de Natal pro Digo Black, Raul Brandão e toda a equipe do Espalhável. Você sabe, conto com vocês. Então, é nóis, forte abraço e um beijo no coração.